Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Condomínio Informal, um programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani e eu tô aqui com o meu time de 5 estrelas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito complicado em condomínio, drogas e cigarro. Dá muita dor de cabeça para os síndicos. Carlos, você quer começar abordando o tema, por favor? Esse realmente é um tema bastante problemático e que requer muito cuidado. Não só dos síndicos, porque são eles que têm que fazer cumprir as normas do regulamento interno e a legislação, mas também é uma dor de cabeça para os moradores. E isso serve até como um alerta para a grande maioria aí que está nos assistindo. Hoje existe uma legislação bastante restrita com relação ao uso do cigarro. Vamos primeiro falar de drogas lícitas, né? O caso, o cigarro. Então, para quem não sabe, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e nós temos outros estados também, existe já uma lei federal nesse sentido, sim, é proibido você fumar em locais, em ambientes fechados, certo? E condomínio está cheio de ambiente fechado. Salão de festa é um ambiente fechado, sala de ginástica, piscina, coberta, enfim. Só que tem algumas pessoas que elas não conseguem compreender que a regra vale para todo mundo, né? Uhum. E aí tem sempre aquele condômino que... Voltamos ao comportamento humano. Pois não tem jeito. Sempre a gente recai sobre isso. Não querendo cortar, mas assim, na verdade a lei federal não pode fumar em nenhuma área do condomínio, não somente nas áreas fechadas, mas também nas áreas abertas. A edificação como um todo, o perímetro todo. Sim, perfeito. Né? Porque senão aí vai dar margem para os moradores fumarem nas docas, no pet place, na piscina, nas áreas que são abertas. Assim, o condomínio ele é visto na sua integralidade, não é? Na parte total do perímetro, e nessas áreas não pode fumar em nenhum local, a não ser efetivamente na unidade privativa. Só para fazer esse adendo. Nem no salão de festa. Nem no salão de festa. Você tem toda a razão. Só que a gente tem que levar em consideração entre a lei e a aplicabilidade Sim. da lei. Então, por exemplo, hoje você tem aqueles condomínios que a gente já mencionou aqui várias vezes, condomínios clube com 7, 8, 10, 11 torres. Se você colocar essa regra ao vivo e a cores, o cara não pode fumar em nenhum ponto. Sim. O que muitos condomínios acabam fazendo? Um bem bolado. Olha, você tem uma área aberta ali do lado do estacionamento, totalmente... Um fumódromo. Né? Uma espécie de um fumódromo. O que eu acho que também é razoável. Você está usando uma... Eu acho que a gente acaba esbarrando na legalidade, Carlos. E assim, não óbvio, a gente sabe aqui, não desdenhando dos órgãos públicos, mas que não existe fiscalização, né? Não. Infelizmente, a fiscalização não existe. Mas, se ela existisse, vamos supor, tá? Eu tenho um morador que é ligado a alguém do órgão de vigilância, vai lá e faz uma denúncia. Esse órgão vem e vai multar o condomínio, entendeu? Então, assim, feito isso, eu acho que é uma coisa que precisa ficar bem clara a todos é que essa multa vai ser repassada ao infrator, né? Aquele que desrespeitou. Eu acho que essa é a melhor forma que a gente tem de controle em relação a essa questão de fumar dentro do condomínio. Eu acho que no caso, nesse caso assim, do que o Carlos está falando, que você está falando, seria mais ou menos no seguinte sentido. Pessoal, vocês querem... Você deixa muito claro quais são os riscos. Exato. Nesse caso, pode haver uma denúncia, o condomínio pode ser multado, e isso vai ter que ser pago Sim. pelo responsável. Eu acho que Eu parto do seguinte princípio: o condomínio é a casa do condômino. Sim. Então, sendo a casa dele, tem que ser alguma coisa que seja que ele se sinta prazer de estar ali. As regras são feitas para ser cumpridas, concordo em gênero, número e grau. Mas tem algumas coisas que a gente consegue flexibilizar desde que haja anuência da assembleia da maioria dos condôminos. Né? Eu prefiro 1000 vezes dar essa possibilidade de flexibilização do que ser extremamente rígido e aí criar uma grande antipatia por aqueles que entendem, porque esse condomínio só quer saber de restringir, só quer saber de colocar normas e tudo mais. Esse síndico é um chato! Mas não é nem pelo fato do síndico. Eu falo que quem quer ser síndico, principalmente síndico profissional,
não pode se preocupar não em pode ter medo com a opinião dos outros. Não pode. Ele tem que ter ciência de que ele não está participando de um concurso de simpatia. simpatia. De simpatia, né? Ele tem que fazer cumprir as normas. Mas, de novo, tem algumas coisas que a gente pode flexibilizar. E eu, particularmente, aí é a opinião pessoal, eu entendo que nesse caso, se é um condomínio pequeno, tipo uma torre, 30 apartamentos, não faz sentido, vai fazer fumódromo aonde? Agora, você tem, eu vou dar um exemplo, o meu condomínio. Meu condomínio tem um terreno de 66 mil metros quadrados. Se você efetivamente tem uma família que não pode fumar dentro do seu apartamento, você vai sair na rua, você vai andar 200 metros até a rua para poder fumar um cigarro. Então, cria algum mecanismo que põe uma área ali restrita, aberta, totalmente ventilada, descoberta, não tem nada. A pessoa fuma ali, tem um cinzeirinho, joga ali, acabou. Eu sempre falo que nós não flexibilizamos. Eu tá? também não. A gente não deixa. Mas também, como dizendo, é uma postura nossa, né? O que eu falo é assim, mas eu não quero fumar dentro da minha unidade. Eu falo, você tem duas opções. Ou você sai do condomínio ou você não fuma. Eu entendo que as regras são feitas para serem cumpridas por todos. O condomínio, eu entendo que não é a casa do morador, é o quintal da casa do morador, compartilhada com outros moradores. É aquela história também do direito. O direito do outro começa onde termina o meu. Então, eu não flexibilizo porque é uma questão de legislação. E mesmo que os regulamentos internos que também trazem essa situação dissessem o contrário, a legislação se sobrepõe a essas regras internas. Uma coisa importante, até antes de você falar, é que assim, a questão do cigarro, como você bem colocou, Carlos, logo no começo, é uma droga lícita, assim como as bebidas alcoólicas, né? É uma droga lícita. Só que viver em condomínio é ser subordinado a legislação, a regulamento interno, a convenção. Eu não participo também de concurso de Miss Simpatia, porque, a bem da verdade, quando eu assumo um condomínio, como diz um conselheiro da qual eu admiro muito, de um dos meus condomínios, eu entro para fazer gestão e não para fazer amigos. A amizade a gente já falou isso num outro programa. Pode acontecer de fazer amizade, mas a regra inicial é você entra para trabalhar. Trabalhar e fazer gestão. Aí imaginem só eu chegar para um condomínio e flexibilizar essa situação. Aí eu vou estar agradando os fumantes, que efetivamente sabem os problemas que tem na questão de fumar, as limitações que existem, e vou estar em desacordo com aquilo que eu devo fazer cumprir. Vai ser um contrassenso. Que moral eu terei de cobrar aos moradores para que eles cumpram as regras se eu, como gestora, não estou cumprindo? Então, eu sou muito legalista nessa situação e eu gosto de deixar bastante claro isso. Olha, a legislação diz que não pode. Então, para falar que pode, tem que haver uma mudança legislativa para poder permitir. Eu acho que a gente está falando de cigarro nas áreas comuns, acho que a gente também pode falar de fumaça advinda da outra unidade, né? E acho que entra naquela história que a Vanessa acabou de falar, o meu direito termina a hora que o do outro começa. Eu fumo na varanda com meio corpo para fora pra fumaça não ir dentro do meu apartamento. Mas ela tá indo dentro do apartamento do outro sem problema nenhum. O outro que se dane, O outro que se dane. Eu acho que é bom senso, conscientização. Hoje em dia a gente encontra aí decisões judiciais em que a fumaça está sendo tratada como o barulho. Tá? Que ela transcende a sua unidade. Então, não eu posso fazer o que eu quiser dentro da minha unidade. Não pode. É uma questão de saúde, é uma questão de salubridade. E aí, eu acho que eu já vou fazer o gancho pra gente já ir pro outro tema. Antes de falar sobre ele, a questão de arremesso de bitucas de cigarro acesas. Essa é uma questão que eu enfrento nos condomínios. Já aconteceu de cair uma bituca de cigarro na cabeça de uma criança transitando pela área comum. Queimou a cabeça. Tem aquelas unidades Garden, né? Que elas são avançadas em relação à fachada. Teve um caso da bituca cair acesa dentro de um berço de bebê. Nossa. O bebê, a mamãe do bebê estava dando banho nele. E aí, quando ela voltou, o berço já estava em chamas. Ainda bem que a criança por conta não da bituca de um cigarro, cai no parapeito do outro apartamento, e aí queima, vê lá a chama, né, a bituca queimada. O prejuízo aí não é nem o financeiro, né, é um prejuízo que essa criança tivesse ali. Exatamente, a questão do incêndio. Fora o acidente, é a questão de ocasionar um incêndio. Então as pessoas, eu falo que é um ato criminoso
Nos meus comunicados pedagógicos, nos condomínios, eu trato dessa questão. Acidente, e é sim uma atitude desrespeitosa e criminosa. Quer fumar? Eu sempre falo, vai no posto de gasolina e fume lá. Desculpe, eu digo exatamente isso. Explode. Por isso mesmo. Quer fumar? Vai no posto de gasolina e já se mate lá. Porque para viver num condomínio, tem que ter respeito e é um ato criminoso. Arremesso de bitucas de cigarro acesos que vão... O cara é cara de pau, né? O cara ou a mulher fumando... Eu não quero a bituca, não sou capaz de apagar. Eu jogo lá na área comum, no quintal do outro, porque é o quintal do outro. Eu só quero o prazer de fumar. O ônus da bituca e da fumaça eu não quero. Dane-se o outro, não quero. Quer dizer, não se preocupa com o outro. Primeiro que é uma falta de educação, de urbanidade, jogar o lixo por qualquer forma que não seja o local apropriado. É falta de respeito, urbanidade, educação, de higiene. Eu sou ótima em adjetivos. De civilidade, poderíamos falar vários aqui. Porco mesmo, e ainda por cima, dependendo da situação, pode ser até uma questão criminosa de matar alguém. Imagina um bebê no berço, se o bebê dormindo. estivesse no berço. E é uma questão que a pessoa tem que ter consciência, conscientização. Pri, você falou do... Eu ia emendar a questão da fumaça. Eu ia perguntar um negócio pra Pri. A gente teve um caso, eu não me lembro direito, mas a gente entrou num condomínio, a gente fez gestão de um condomínio que houve um prejuízo sério por conta de um sofá. Por conta de um sofá, de uma bituca de cigarro que caiu em um sofá. E assim, os condôminos decidiram em assembleia que não arcariam com o custo, porque o sofá era um sofá de $1 milhão, não sei aonde, né? E assinado. Fica na varanda, assinado. O condomínio não aceitou em pagar o valor do sofá. A pessoa entrou com ação e a pessoa tá recebendo o valor do sofá, entendeu? Então, assim, 3 orçamentos, não sei o quê. Depende, essa questão, ela transcende um pouco a nossa vontade, né? E é uma questão muito delicada, como o Carlos bem colocou no começo, a questão do cigarro, porque muitas vezes a gente não consegue identificar o infrator. Na maior parte das vezes, a gente não consegue identificar o infrator. E aí isso é um problema maior. Por isso que eu falo que tem que ser sempre informado, tem que ter um caráter pedagógico. O síndico, sim, ele é chato, ele não foi, como eu disse, pago para ficar fazendo amizade, né? Os amigos tudo, os inimigos dos rigores da lei. Não, com síndico orgânico muitas vezes acontece isso. Eu sou amigo do fulano, do ciclano, não vou fazer nada para ele, porque... Não, aqui a gente tem que tratar de forma bastante profissional e é muito delicado, porque pode acontecer um acidente e a gente não vai conseguir identificar quem foi o infrator para que ele cumpra a sanção cabível naquele tipo de crime. O que eu queria fazer o link é em relação à fumaça, né? A fumaça do cigarro, ela incomoda muito, mas acho que a fumaça da maconha incomoda muito mais. Nossa, gente. Eu queria fazer um briefing aqui, queria que vocês falassem essa questão das drogas ilegais dentro do condomínio. Mas exatamente. E abordar a responsabilidade do síndico referente à droga dentro da unidade, como deve agir. Eu acho que isso é um tema que é muito elucidativo. Uma vez, a gente teve... Na verdade, foi uma consulta num condomínio, não era nem nosso, foi uma consulta que foi feita a mim a respeito da fumaça do vizinho de porta, em que, assim, eles nunca tinham reclamado, porque, o cara tá na casa dele, ele faz o que ele quiser. Mas eles tiveram um bebê. E o cheiro de maconha era insuportável todos os dias, perto das 8 horas da noite, entendeu? Então, e o que pode ser feito? Aí a gente vai entrar, questão de bom senso. Tentaram conversar, não tinha. O síndico falou, problema da unidade, problema entre unidades, não tem nada a ver com isso. Mas o meu entendimento é que não é bem assim, né? Aí já é direito de vizinhança, né? Eu acho que não é bem desse jeito. Acho que a Vanessa até pode discorrer sobre isso melhor. Sim, aquela questão de unidades privativas, os problemas entre unidades privativas devem ser resolvidos entre unidades privativas. Agora, o problema do cigarro, a questão do barulho, né, que a gente até fala bastante nos programas. Agora, a questão da fumaça do cigarro, ou da maconha, ou de qualquer outro fumígeno que causa essa fumaça, ela transcende a área privativa, invadindo a esfera de sossego, salubridade e segurança dos demais moradores. A partir do momento em que há essa transcendência, o síndico deve agir e deve agir muito energicamente. Por que dessa forma? Porque a pessoa está extrapolando o seu direito de propriedade,
né? Ela está extrapolando o direito de propriedade e está invadindo a esfera do direito de vizinhança. Então, o síndico ele tem que agir. A questão das drogas, eu sempre falo que é uma questão de saúde pública. E ela é tão delicada quanto o cigarro. Porque, normalmente, a gente vê hoje, eu pelo menos vejo muito nos condomínios que eu faço gestão, garotos, adolescentes, ou homens, porque a partir dos 18 anos eu não vejo como garotos, são homens com determinados direitos e responsabilidades, fazendo uso... Eu vejo até antes. Não é? Porque pode fazer um monte de coisa e não pode ter responsabilidade, né? Menor infrator. Ele fazendo uso de drogas ilícitas nos condomínios e os pais passando a mão na cabeça, ou efetivamente transcendendo, ou seja, extrapolando, ou seja, delegando a sua responsabilidade como proprietário da unidade privativa para o gestor. Hoje, nas escolas, principalmente nas escolas do estado, existe um sistema chamado ProERD. ProERD é um programa, viu? As crianças até cantam sobre isso. Olha, droga não, droga não, droga não. Meu filho chega cantando em casa as musiquinhas do ProERD. Já trazendo a educação com relação à droga dentro das escolas. Né? Claro, tem alguns colégios que não têm esse sistema. Esse é um sistema criado, é um programa criado pela Polícia Militar. Eu cheguei a entrar em contato com eles para tentar trazer uma palestra pedagógica para os condomínios, para mostrar como é importante a gente ter essa questão pedagógica nos condomínios. E aí, claro, eles falaram, olha, Vanessa, a gente só tem acesso às escolas. No entanto, você pode contratar alguns policiais militares, se for o caso, para fazer essas palestras dentro dos condomínios. Hoje, o que acontece? A gente tem a questão da iluminação dos condomínios, as pessoas que fazem uso de drogas, elas procuram lugares ermos dentro dos condomínios, onde não tenha muita movimentação. Aí a gente tem a questão das câmeras. Ok, faço a iluminação, melhoro a iluminação, aí eu coloco câmeras em lugares estratégicos. Ok. Aí a gente não consegue, às vezes, identificar o infrator mesmo assim. Aí outro morador diz assim, vamos colocar mais câmeras. Aí a gente vai deixar de viver num condomínio e vai viver de um campo de concentração, né? Ou num grande Big Brother. Então a gente tem que tentar entender os limites e o que o condomínio quer. Vai colocar câmeras em todas as áreas do condomínio para pegar só drogados? Vai gastar, vai investir. Todos os moradores, a maior parte de pessoas que não fazem uso de drogas, vai ter que pagar para efetivamente verificar a questão dos drogados. A iluminação, ok, eu acho bacana porque envolve a segurança. Agora, imaginem só, crianças que vão brincar nas áreas comuns, chegarem pro papai e pra mamãe com pinos de cocaína. Olha, mamãe, que bonitinho! Pino de cocaína. Não é natural. Não. É um problema de saúde pública. Qual a orientação que eu dou pros meus funcionários? Acionem o 190. Chamem a polícia. Conseguimos identificar o morador infrator, a gente faz a advertência, segue os modelos de praxe, advertência e multa. Pegou em flagrante, porque nós temos rondas em condomínios maiores, para poder fazer esse controle, inclusive pedagógico, chamem os rondas e acionem a polícia militar. Aí teve um caso, uma moradora me procurou e falou, você teve coragem de chamar a polícia para o meu filho? Aí eu disse, olha, eles estavam fazendo uso de drogas ilícitas no condomínio, nós temos inclusive fotografias, nós chamamos sim, acionamos a polícia militar, porque a polícia militar é a pessoa, é a responsável para resolver essas questões. Sua unidade foi advertida, na reincidência será multada, mas você não pode fazer isso. O síndico, sim, tem as suas responsabilidades, mas muitas vezes limitadas por falta de identificação do infrator. Mas tendo imagens, tendo testemunhas, procedimento normal. Mas é um problemão. É um problema muito grande. Eu acho que assim, uma dica para deixar aí pro pessoal, você falou do programa. Existem os programas que se chamam Vigilância Solidária aqui em São Paulo. E você tem palestras nos batalhões de polícia. E ali você consegue pessoas para darem essas palestras dentro dos condomínios. E você consegue ter uma base, um apoio da polícia militar em relação a isso. Uma coisa antes de você falar, que é importante, senão eu vou esquecer. Que hoje nós temos os traficantes delivery, tá? Eles fazem as entregas, eles adentram na unidade, adentram nas áreas comuns, porque normalmente a pessoa drogada não tem nem a coragem de levar para o apartamento o traficante. Então quer fazer uso de drogas nas áreas comuns. Eles ficam aí
ainda como uma pajem, como um funcionário, esperando a pessoa ainda fazer uso das drogas. Isso aí compromete completamente a segurança da edificação. Tá? Então, esse é um problema que a gente tem que tratar, verificar, porque a segurança dos outros moradores efetivamente está comprometida se o síndico não for enérgico junto com a massa condominial para coibir esse comportamento. Você falou dos pinos de cocaína, eu acho que só para ilustrar, pode acontecer, pode prejudicar pessoas. Nós tivemos um caso em que um cachorro comeu uma ponta de maconha e o cachorro passou muito mal. Nossa, deixa o Carlos só finalizar o que ele está tentando falar faz tempo, que o nosso tempo está estourado aqui. Esse é um problema sério. Eu vou dar aqui um depoimento do que aconteceu no condomínio que eu moro. A gente estava com uma situação tão crítica lá que, pelo menos uma vez por semana, a gente tinha algum episódio da segurança privativa, encontrar ou desconfiar que alguém estava fumando maconha na área comum. Tá? Isso assim, aconteceu um episódio, 2, quando a gente viu que a coisa estava saindo fora do controle, ao ponto da segurança desconfiar que os traficantes, os caras que estavam vendendo, estavam vindo para a portaria para fazer a entrega dos ilícitos para a molecada, para a juventude, o que a gente fez? Eu acho que esse foi um resultado bastante interessante. Por ser um condomínio grande, 600 apartamentos, nós fizemos um comunicado de 3 páginas falando sobre o problema. Assinaram esse comunicado o síndico, corpo diretivo, a equipe de segurança, a administradora e a assessoria jurídica. Todos assinaram o comunicado, falando de que, alertando os pais sobre o problema, o que estava acontecendo, as várias situações que nós estávamos vivenciando, e que a partir daquela data, quais seriam as providências que o condomínio tomaria oficialmente sempre que identificasse alguém fazendo isso nas áreas comuns. Dentro das várias providências, a principal delas é chamar a polícia. O que eu posso resumir para vocês? Em 4 anos depois que a gente tomou essa atitude, tivemos 2 episódios. Nossa. E os 2 episódios foi chamada a polícia militar. Os 2 episódios, os pais tiveram que ir para a delegacia para poder justificar, porque eram menores de idade. Desde então, nós nunca mais tivemos o problema. Isso nunca vai acontecer? Não é que não vai acontecer, mas se você não tiver não for enérgico o suficiente para coibir isso, as pessoas vão entender que, já que eu não posso fumar maconha em casa, porque normalmente um pai e uma mãe responsáveis não vão permitir isso, eu vou fumar escondido no condomínio, ou na escada, ou na garagem, ou em qualquer área escondida do condomínio. Eu acho que os pais não estão nem sabendo algumas vezes. Sim, é fato. Porque quando você mostra a imagem, como a Vanessa falou, de ver a cara da pessoa olhando aquela imagem, isso já aconteceu com a gente. E os pais às vezes não sabem. Então prestem atenção nos seus filhos também, e a situação mais delicada é ter o traficante dentro do próprio condomínio. Com certeza. Que tem muito. Sim. Eu fico alerta a tudo e eu chamo a polícia mesmo. Na dúvida, né? Chama a polícia. E ele que vai verificar. Então, essa situação é bastante delicada. E eu acho que assim, tem um assunto muito complexo, né? Nosso tempo estourou. Mas assim, o mais importante do relato de todos aqui, de todos nós, você não pode ser omisso quando você detectar isso no seu condomínio. Você tem que agir, por mais que você tenha limitações em questão de unidade, por ser a unidade, dentro da unidade, você tem que usar as ferramentas que você tem. Comunicados, chama a polícia, conscientiza, conversa. Você não pode simplesmente falar, não é um problema meu, deixa as unidades se resolverem ou cada um se vira. O que o Carlos falou também serve para as drogas lícitas, menor bebendo dentro de condomínio. Sim. Né? Então, gente, é uma questão muito importante que não dá para ser deixada de lado. O síndico tem que se posicionar e tem que buscar uma solução. Nem sempre ela é fácil, mas a vida é assim. A gente está acabando mais um programa aqui. Agradeço a sua audiência. Deixa seu like, curta o canal. A gente se vê na próxima semana. Abraço.